Então, vamos começar esse painel sobre política externa brasileira e a crise internacional. Eu chamo à mesa, primeiro, a Virgínia Barros, presidente da União Nacional dos Estudantes, que vai coordenar os trabalhos. Pois o nosso amigo, colega Ademar Mineiro, economista técnico do DIESE e membro do grupo de reflexão sobre relações internacionais. E o Luiz Eduardo Melim, atualmente diretor da área internacional do BNDES, mas ele teve um papel muito importante nos últimos 10 anos como secretário de Relações Internacionais da Fazenda, representante do Brasil no G20. Então, ele acompanhou de perto esse debate. Depois das exposições, haverá microfone circulando para quem quer entregar uma pergunta por escrito, também é possível. Tem aqui pessoas voluntárias aqui que estão ajudando. Obrigado. Passa a palavra, então, a Virgínia. Boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação para a gente da União Nacional dos Estudantes estar participando e compondo esse seminário tão importante, num momento crucial de reflexões para o nosso país sobre novas conjunturas que se apresentam tanto no ambiente interno como no ambiente internacional em que o Brasil se insere. Essa mesa que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar agora à noite é a mesa que se relaciona à política externa brasileira e à crise internacional. Temos dois grandes especialistas nesse tema que nos honram com a sua presença aqui hoje, o Ademar Mineiro, economista e técnico do DIESE, o Luiz Eduardo Melim, diretor da área internacional de comércio exterior do BNDES, e, infelizmente, o professor Luiz Gonzaga Beluso não pôde comparecer por motivo de doença na família, mas tenho certeza que ele gostaria muito de estar aqui entre nós. Eu queria apenas, antes de passar a palavra para o conjunto dos expositores nesse painel de agora à noite, compartilhar com vocês também algumas impressões que a gente, da União Nacional dos Estudantes, vem debatendo, tanto no ambiente interno da nossa organização, nas universidades, como também com o conjunto dos movimentos sociais do nosso país, no que se refere a esse momento de crise econômica que o mundo inteiro vive, na qual o Brasil começa a sentir de forma mais sensível os seus efeitos. Essa crise, que é uma crise estrutural e uma crise sistêmica, que começa em 2007, deflagrada nos Estados Unidos, e em 2008 se mundializa, e que tem sido responsável por acelerar uma transição na correlação de forças do mundo atualmente. Então, é uma crise que acelera esse processo de declínio relativo da hegemonia norte-americana, europeia, do Japão, e que também possibilita uma maior ascensão de novas economias, de novos países no cenário internacional econômico do mundo, em especial da China, mas também do BRICS e de outros países em desenvolvimento, e que certamente os rumos para a saída dessa crise ainda são rumos em disputa na nossa sociedade. Porque se, por um lado, a crise ela abre uma janela de oportunidade para uma série de países, por outro lado, ela também apresenta uma tendência de acirramento de conflitos internacionais. E eu acho que também nos cabe refletir quais são as principais saídas que o Brasil tem encontrado e que precisa encontrar para sair desse ambiente de crise que se instalou no mundo inteiro. Então, é uma crise que tem aumentado o desemprego em países da Europa, em especial na Espanha, em Portugal, países como a Espanha que apresentam índices de desemprego na juventude acima de 40% e que tem sido responsável por acirrar conflitos nessas regiões do mundo. E também aqui no Brasil se apresenta uma disputa de pensamento sobre quais têm que ser as saídas que norteará a política brasileira numa postura mais altiva perante o mundo e mesmo internamente para as saídas da crise econômica internacional. Então, muito se apresenta, por exemplo, que hoje no mundo
países como os Estados Unidos e Europa começam a sair de um cenário de crise e já apresentar um novo processo de crescimento, sem reduzir para isso as desigualdades. Então, eu acho que o principal que está dado nesse momento delicado da economia do Brasil, da economia do mundo, é que a gente consiga transformar esse momento em um momento que proporcione para o nosso país uma nova arrancada de desenvolvimento social, econômico, humano, e que possibilite que as saídas que o Brasil encontre para a crise sejam saídas que possam contribuir para o desenvolvimento das desigualdades regionais, das desigualdades sociais do nosso país, fortalecer a nossa economia e fortalecer um caminho autônomo e soberano de desenvolvimento para o Brasil. Eu não vou me estender muito, vamos ter a oportunidade de conversar ao longo desse painel. Queria já de antemão passar a palavra para os nossos palestrantes. A gente pode começar com quem? Ademar? Então, já passar para o nosso primeiro expositor da noite, o professor Ademar Mineiro, do DIEESE. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Eu, primeiro, queria conversar com vocês sobre uma impressão inicial de ontem, né? Vendo a fala do ministro Patriota, eu quase pensei que esse nosso painel aqui não teria sentido, né? Porque ele praticamente não se referiu à crise internacional. Quem estava ontem aí lembra, no finalzinho da fala dele, ele rapidamente referindo à questão europeia, né? E ao que ele chamava de descongelamento da hierarquia de poderes, ele citou a crise como uma coisa afetando a Europa. E eu fiquei com muita dúvida se teria algum sentido a gente fazer essa discussão a partir dessa fala. Bom, obviamente as falas ao longo do dia de hoje foram num sentido bastante diferente, né, de enfatizar a crise como um divisor de águas importante e um pano de fundo especial dentro do cenário que a gente está se mexendo. E eu acho que a gente deveria partir um pouco dessa definição. A gente está tratando de uma crise longa, de uma crise de longo curso, uma crise estrutural, uma crise que, na verdade, denota o esgotamento do padrão anterior, como você queira chamar o modelo que você tinha antes, mas enfim, a crise é a expressão desse esgotamento e, a partir daí, você abre, um pouco no sentido que a Virgínia estava falando aqui, um espaço de disputa, né? Um espaço de disputa que tem a ver com os rumos da saída da crise e, digamos, quais os princípios, quais os caminhos que são passíveis de serem encontrados para a estruturação de um novo modelo de funcionamento da economia mundial. A partir daí, eu acho que esse rumo, com idas e vindas, segue sendo disputado. Se a gente pegar uma leitura, por exemplo, dos documentos do G20, que tentou fazer essa leitura da crise desde o começo, a gente vai ver situações extremamente diferenciadas, né? Os documentos lá do início, final de 2008, especialmente os dois textos de 2009, eles relacionam a crise diretamente com uma crise de esgotamento do padrão anterior, fazem referência, inclusive, à crise de 29, né? Ou seja, uma comparação de uma crise profunda, e depois, ao longo de 2010, esse tipo de visão é progressivamente alterado, né? Até que, agora, digamos, a partir da França, da reunião do G20 da França, e agora do México, você voltou a ter uma avaliação dura da crise, mas as saídas da crise, digamos, já são enquadradas dentro de um receituário tradicional do modelo que está esgotado. Então, acho que esse daí é um ponto importante para a gente tomar em consideração. Eu acho que, antes de entrar na questão
da relação da política externa, eu acho que é preciso a gente ver também que uma parte grande da relação da política externa do governo Lula tem a ver com a forma com que o governo se mexeu em relação à situação herdada, né, a tal da discussão em torno da chamada herança maldita e como é que as políticas iniciais se relacionam com essa administração, né, de uma crise inicialmente herdada aí do governo anterior, mas também com uma série de políticas ambíguas que vão sendo adotadas, né? Então, você tem um conjunto de elementos da política econômica bastante contraditório, né? Eu citaria rapidamente só a questão da política fiscal, né? Sobre isso tem um documento do IPEA bastante elucidativo, mas que mostra, por exemplo, uma ambiguidade entre a manutenção de um esquema de tributação regressiva, ou seja, os pobres pagam mais impostos que os ricos no Brasil, né? Mais uma tentativa de mudança da estrutura de gastos, tentando beneficiar os mais pobres, né? Uma política monetária e creditícia que, de um lado, trabalha a maior parte do tempo com taxas de juros muito elevadas, né, portanto, contração monetária, e, por outro lado, tenta expandir o crédito, né, através de todo o sistema de crédito popular, né, e também, do ponto de vista das empresas, da expansão do crédito do BNDES. Né. Isso tudo leva a uma situação de resultados muito diferenciados, né. Eu estou falando isso porque muitas vezes se fala como se o governo instalado a partir de 2003, como ele tivesse uma continuidade de política, não só em relação ao governo anterior, quanto uma política linear, né? E eu acho que quando eu olho de perto a política econômica do governo e ela se relaciona com esse ambiente internacional, ela é uma política com muitas idas e vindas, com muitas mudanças o tempo todo, né? O que reflete, inclusive, na questão das taxas de crescimento. Na verdade, você tem, entre 2003 e 2005, uma preocupação que é muito centrada na questão do ajuste, né? Em 2004, você tem um pequeno fôlego de retomada, mas muito em função de que você estava numa situação muito ruim, né? Entre 2006 e 2008, aparece mais claramente uma tentativa, né, de retomar, uma preocupação de tentar retomar o crescimento, mas também com resultados muito variados, né? E, digamos, a partir de 2008, aí você tem uma política mais de resposta à crise. E aí talvez tenha sido o momento mais criativo do ponto de vista da utilização dos instrumentos de política macroeconômica. Agora, isso tudo também balizando uma situação muito diferenciada do ponto de vista do balanço de pagamentos, né, que eu acho que é uma restrição importante. Eu acho que, apesar de estar trabalhando com um nível de reservas hoje mais alto, essa questão das restrições de balanço de pagamentos são muito importantes, né? Essa era a discussão lá atrás, na crise do governo Fernando Henrique, que antecedeu a vitória eleitoral de 2002, né, ou seja, a vitória do Lula, né. De fato, entre 2003 e 2007, você passou a ter superávit no balanço de pagamentos, né, o que desafrouxava um pouco a gravata do ponto de vista da possibilidade de fazer política macroeconômica. A partir de 2008 até 2011, mais ou menos, você começou de novo a ter déficit no balanço de pagamentos. Esse déficit foi crescendo devagarzinho, mas foi crescendo continuamente até 2011, e a partir de 2012, a situação que a gente está agora cresce bastante rapidamente. Os últimos dados mostravam um pouco mais de 3% de déficit no balanço de pagamentos, e déficit esse que era financiado basicamente com entrada de capitais externos, né, investimento externo direto, com o problema já apontado aqui na parte da manhã pelo embaixador Samuel. Ou seja,
quanto mais você se financiar com investimento externo direto, mais você gera a possibilidade desse dinheiro ser remetido lá na frente, ou seja, de você acabar agravando um instrumento. É uma saída de curto prazo, mas é uma situação que vai se complicando no médio e longo prazo. Então, digamos, essa situação de política econômica e esse tema do balanço de pagamentos, eu acho que ele foi o tema que um pouco norteou desde o começo a questão da política econômica. Bom, daí, quando você entra, eu acho que o tema chave aqui do debate que a gente está fazendo, que é a questão da relação da política externa com a crise, eu acho que o ponto central que eu queria colocar sobre isso é o fato de que, digamos, entre 2003 e 2008, na verdade, você se moveu numa situação em que você tentava se defender do ponto de vista econômico. Você tinha uma reação defensiva à situação econômica, porém, num quadro em que você era muito criativo do ponto de vista da política externa. Você conseguiu gerar uma série de mecanismos e fatos na política externa que alguns dos quais contribuíam, inclusive, para, de alguma forma, reduzir a vulnerabilidade do ponto de vista econômico. A gente poderia citar toda a parte da política comercial, mas também poderia citar as alianças que vão sendo montadas, IBAs, BRICS, etc. O próprio fato do Brasil estar, a partir de 2011, como um dos países membros do G20, portanto, influindo, de alguma forma, nos mecanismos de saída da crise, tudo isso mostrava que, apesar da defensiva econômica, você tinha uma capacidade de um movimento ofensivo do ponto de vista político e da política externa. A crise de 2008, ela, na verdade, demonstrava abrir mais ainda o espaço de você propor alternativas e usar a criatividade do ponto de vista da política externa. O fato de que você participava nesses fóruns, tudo o que se discutiu a respeito das mudanças no interior do Mercosul, da criação da Unasul, da CELAC, tudo isso abria espaços de intervenção que poderiam ser usados. De fato, você teve um momento mais criativo a partir de 2008. Alguns pontos centrais dessa possibilidade de criatividade foram uma recolocação da discussão sobre gasto público, da qual você, de alguma forma, deduziu a questão dos investimentos das empresas estatais, nos investimentos públicos, ou por isso abria espaço para aumentar os gastos, discutiu em algum momento alguns mecanismos de controle de capitais, efetivamente trabalhou no sentido da redução da taxa de juros, as propostas iniciais de coordenação macroeconômica regional em resposta à crise, a possibilidade de você trabalhar conjuntamente as reservas regionais, com o mecanismo de defesa face à crise, as propostas iniciais de constituição do Banco do Sul, as propostas também que apareciam no sentido de acelerar o comércio em moedas nacionais na região. Enfim, você colocava, digamos, uma possibilidade de saída positiva em relação à crise. E isso apareceu muito exatamente nesse período, entre 2008 e 2010. Porém, quando a gente olha, especialmente a partir de 2010, você vê, já ao final de 2010, que esse espaço que se abria de criatividade, ele, na verdade, não foi ocupado. Quer dizer, você retrocedeu das possibilidades que se abriam, do ponto de vista de buscar alternativas, e foi reenquadrando a política econômica. O que acontece é que você praticamente fez, no plano nacional, o que você
ia fazendo do ponto de vista do discurso no nível do G20. Então, é como se você não tivesse usado, né, esse espaço que se abria para, digamos, apostar em alternativas. Então, no momento em que você estava na defensiva, você foi muito criativo. Quando abriu a possibilidade de você ser criativo de fato, ofensivamente, você recuou e voltou para um comportamento mais padrão. Então, eu acho que um pouco essa inflexão, eu acho que tem que ficar clara para a gente, porque é um pouco ao que eu acho que a gente tem que responder. A ponto de, uma das coisas que se aprovou no nível do G20 foi aquele tal, isso apareceu já começou a ser engendrado em Toronto, na reunião do Canadá, depois em Seul ficou mais claro, o tal do processo de avaliação mútua entre os países. Esse quadro, daí sai na reunião do G20 do México, em Los Cabos, sai pela primeira vez na resolução do G20 uma avaliação sobre isso. E, curiosamente, a menção que é feita explicitamente ao Brasil, e se saiu na resolução, o Brasil tem que ter concordado com isso, é a questão do enquadramento do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos. Ou seja, uma medida que é uma medida complicada, que foi debatida desse ponto de vista, aparece junto com outras medidas, como o ajuste espanhol e etc., como medida positiva, né, dentro desse processo de avaliação mútua que é feito entre os países do G20. Portanto, você tem claramente nesse documento um reenquadramento das políticas no sentido liberal, né, aparecendo como o que se lê como positivo não é uma coordenação macroeconômica. Na verdade, o que se lê como positivo é um reenquadramento dentro da perspectiva liberal das várias políticas econômicas nacionais. Quem lê aí a resolução de Los Cabos, particularmente a avaliação que é feita sobre esse processo de avaliação mútua, vai ver isso claramente. Então, acho que esse é um ponto que, essa inflexão aí do ponto de vista da política macroeconômica é um tema central que a gente vai ter que discutir, porque a crise abria essa chance. Então, fundamentalmente, eu acho que a gente pode estar, nesse quadro, perdendo uma oportunidade histórica, de, voltando ao que foi falado inicialmente, disputar muito concretamente uma alternativa de fato, de saída para a crise dentro de uma perspectiva radicalmente diferente de desenvolvimento. E eu acho que daí a necessidade da gente pensar bastante concretamente essa ideia, da necessidade de criar mecanismos, de controle democrático e participação social, do ponto de vista da formulação de política externa e também do ponto de vista da formulação da política macroeconômica, sem o que as forças tradicionais, nacionais e internacionais, têm um enorme poder de reenquadrar a política externa e a política macroeconômica brasileira dentro de um padrão bastante tradicional, e que a leitura que a gente teve, inclusive compartilhada nos primeiros documentos do G20, que levam, que podem levar a uma nova situação de crise, que é um pouco o que a gente vivencia no cenário internacional nesse momento. Então, é isso que eu gostaria de dizer aqui para vocês. Obrigado a todos. Muito obrigada, professor Adhemar. Eu queria sugerir que quem tiver interesse em fazer perguntas ao final das exposições, que pudesse fazê-las por escrito, encaminhar aqui na mesa, e também vamos abrir para algumas intervenções também nos microfones. Então, eu queria pedir para todos os ajudantes aqui da organização que já pudessem levantar o braço, e quem quiser fazer pergunta pode direcionar aqui para os nossos ajudantes.
Sem mais delongas, passar a palavra para o professor Luiz Melin Carvalho Silva, BNDES. Boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer o convite da Universidade Federal do ABC e dos organizadores para estar aqui. É uma oportunidade boa da gente poder conversar sobre esse tema que eu considero pessoalmente muito importante. E a minha proposta para a nossa conversa hoje seria no sentido de dar para vocês um depoimento, né, tendo em vista que alguns dos eventos, né, aos quais tanto a Virgínia quanto a Adhemar fizeram referência, que marcaram a resposta do Brasil frente ao agravamento da crise internacional nos últimos anos, alguns desses eventos eu tive uma oportunidade, um privilégio de participar de maneira pessoal, diretamente envolvido, sobretudo no período que eu fiquei, desde a partir de 2006 até 2010, no Ministério da Fazenda, como secretário de Assuntos Internacionais. Mas também, antes disso, numa passagem que eu tive anterior pelo BNDES, do início do governo Lula. Então, eu vou falar, só dar um pano de fundo, mas a minha ênfase, eu acho que gostaria de passar para vocês um pouco a visão vista de dentro, ou seja, as dificuldades, o tipo de situação que você se defronta, para que a gente possa, em cima disso, elaborar, tentar tirar algumas conclusões. Eu, antes de mais nada, queria dizer que, de fato, precisamos caracterizar que essa crise é uma crise de natureza financeira, né? Ela, quando se inicia, ou começa a se agravar, na verdade, se inicia até antes, mas quando ela começa a se agravar nos Estados Unidos, internamente, e ela é visível para o mundo inteiro a partir do ano 2007, ela se reveste essa característica muito nítida, ou seja, de que ela compromete a capacidade do setor financeiro americano em desempenhar o seu papel numa economia capitalista avançada, uma economia capitalista industrializada, de alocação de recursos. Ela começa a mostrar que a lógica interna do funcionamento da finança nos Estados Unidos se sobrepõe à lógica da sua atuação como elemento de organização e de funcionamento da economia no sentido de desembocar em produção, desembocar em emprego. É uma lógica que demonstra que, na ausência de regulação, na ausência de supervisão do poder público, você cria um espaço para práticas que vão distorcendo a função de um setor financeiro numa economia capitalista, e você chega a distorções extremamente graves que comprometem a própria funcionalidade do sistema. E descobrimos que toda aquela conversa que nós tínhamos ouvido, e muitos de nós se debruçaram para analisar nos anos 90 a respeito da globalização financeira, tinha agora um lado muito concreto aparecendo. O lado muito concreto era o seguinte: na medida em que a economia central do mundo, a economia que tem a moeda de referência internacional, que é a economia americana, começa a exibir sinais dessa disfuncionalidade em que as suas finanças estão comprometidas, seu sistema financeiro está atuando de maneira disfuncional, isso provoca uma transmissão de efeitos, provoca uma palavra que se usava na moda, é o contágio, né? Um contágio para outras economias, inicialmente para aquelas que são mais diretamente imbricadas, entrelaçadas com a economia americana pelos fluxos financeiros e pelos fluxos de capital, mas, num segundo momento, se espraiando, se estendendo para economias no mundo inteiro, mesmo várias daquelas que tinham e seguem tendo um perfil de inserção internacional menos aberto
e de um entrelaçamento ou de uma dependência dos centros financeiros para as suas economias domésticas menor. Ou seja, acaba afetando todo mundo, e nós, no Brasil, fomos afetados, sem dúvida nenhuma. Acho que a pergunta importante é como fomos afetados, até que ponto fomos afetados, e quais as respostas que estavam ao nosso alcance naquele momento, para que a gente olhe, então, as respostas que foram dadas e avalie, né, muito na linha do que o professor Adhemar estava falando, em situações semelhantes, o que pode ser uma resposta de um país como o Brasil em situação futura. Eu queria dizer que, antes de mais nada, que é fundamental, isso daí eu aprendi nos bancos escolares, inclusive minha professora Maria Regina está sentada ali, que a gente tem que entender as organizações, a política interna, as instituições políticas de cada país, para nós entendermos o que sai, o que é produzido em termos de política externa, o que se reflete, quais os consensos, quais as necessidades que são atendidas pela política externa em cada país. E eu queria dizer, do meu ponto de vista, aqui como alguém que está enfatizando o lado econômico e mais especificamente o lado financeiro dessa crise, eu queria dizer para vocês que a capacidade de resposta dos diversos países diante de uma crise, sobretudo de natureza financeira como essa, depende muito de dois fatores fundamentais. O primeiro, que eu já mencionei, é o grau de dependência, o grau de exposição que o seu próprio sistema financeiro interno tem aos fluxos financeiros, aos fluxos de capital internacional. Quanto mais integrado aos centros, quanto mais integrado de maneira direta, né, com livre movimentação de capitais, com livre movimentação de créditos, de fluxos financeiros, for uma economia, tanto mais rápida e profundamente ela sentirá efeitos de abalos no sistema, sobretudo se eles forem originados no centro do sistema, como foi na crise que se originou nos Estados Unidos. O segundo fator que nós temos que sempre levar em conta é a estrutura das economias dos diversos países, como elas são estruturadas em termos da distribuição da atividade entre o setor primário, o setor secundário, o setor terciário, como que elas são articuladas em termos da existência ou não de um mercado consumidor interno importante, como que elas são articuladas, como que a economia de cada um dos países responde à necessidade de produzir saldos exportáveis e saldos positivos na balança comercial, né? E, sobretudo, se juntando todos esses fatores que eu mencionei para se olhar a economia doméstica de cada um dos países que nós fomos analisar, e a do nosso em particular, a pergunta de se, num momento de crise, está aberta ou não a opção, existe ou não a opção de que, ao interior de uma economia nacional dada, no caso, ao interior da economia brasileira, se possa ter uma resposta de contrapor-se ao sentido da crise. Se é uma crise que está gerando retração de comércio, diminuição de investimento, diminuição de emprego, se é possível fazer um movimento no sentido contrário, um movimento na direção de crescer, de investir, de gerar emprego e renda, de buscar prosperidade. Eu acho que isso é fundamental em todos os aspectos da questão de como o Brasil reagiu à crise que nós vivemos ao longo da última década, porque essa crise pega o Brasil, como dizia justamente o professor Adhemar, no momento em que o Brasil vinha se estruturando para ter para recalibrar o seu esforço de política econômica no sentido de estimular o crescimento, de gerar maior prosperidade, de aumentar a renda nacional e, ao mesmo tempo, de fazê-lo através de uma política de maior inclusão social. Ou seja, prosperidade e inclusão era algo que estava na agenda do governo já há alguns anos, quando a crise eclode. E, então, a crise pega o Brasil num movimento
de estímulo dos seus mercados, de estímulo dos seus investimentos, né? O papel que os investimentos públicos passaram a desempenhar, sobretudo a partir de 2006, a partir do PAC, né? É um papel fundamental. Não deixem nunca ninguém dizer a vocês que os investimentos privados se movem única e exclusivamente pelas perspectivas imediatas de ganho que os investidores privados encontram nas suas respectivas áreas de atividade. Eles levam em consideração também variáveis sistêmicas e eles levam em consideração também o ambiente macroeconômico. Se o governo está dizendo que quer gerar expansão, quer gerar crescimento e está botando os seus recursos aonde ele diz que devem estar, se ele realmente, além do discurso, ele tem uma prática de investimento, de sair na frente criando impulsos para a demanda, impulsos para o crescimento, a tendência é que, então, o empresário privado se sinta mais estimulado, mais confortável e, de fato, comece a ter aquele temor de que, se ele não investir, que ele fique para trás, que ele perca mercado para os seus concorrentes. Então, eu queria caracterizar que a crise nos pega num momento em que, de um lado, é claro que é lastimável que tenhamos tido o impacto que tivemos no ano de 2009, é claro que nos afetou, é claro que a disponibilidade internacional de crédito, os mercados, isso houve uma transmissão, houve um contágio, mas, ao mesmo tempo, nos apresentou como oportunidade, como nós vínhamos desde antes, nesta política dual de promover crescimento, promover prosperidade e, por via da inclusão, estimulando o crescimento do nosso mercado interno, isso possibilitou que o governo, naquele momento, tomasse a decisão de dobrar essa aposta e de dizer que, em cima da capacidade que o Brasil tinha de gerar investimentos, em cima do vasto programa de infraestrutura que o país precisava fazer depois de 30 anos sem investir em infraestrutura energética, que resultou, né, no episódio do apagão do governo Fernando Henrique, na questão da infraestrutura viária, né, a infraestrutura aeroportuária, portuária do país, que havia um espaço para investimento e crescimento puxado pelo lado da infraestrutura, que havia espaço pelo crescimento para atender ao consumo de um mercado interno em que, com um movimento de aumento do poder aquisitivo dos trabalhadores, estava sendo promovido, né, com uma política que é importantíssima. Todo mundo fala sempre, e com razão, dos programas de transferência de renda, de benefícios sociais, do Bolsa Família e tantos outros, com toda razão. Mas nunca se esqueçam da política de valorização do salário mínimo, de valorização real do salário mínimo. Todo exercício macroeconômico ou econométrico que se fizer vai indicar que a maior componente do aumento da capacidade de consumo, de reação do mercado consumidor brasileiro, se deu por essa via, né? Então, essas políticas que já estavam colocadas permitiram que o governo tivesse uma resposta que foi uma resposta, que eu posso dizer, desaforada. O governo resolveu desaforar a crise naquele momento e dizer, não, a crise está vindo, mas nós vamos no sentido oposto. A crise, está todo mundo diminuindo o investimento, mas nós temos espaço interno, no nosso mercado, no nosso território, para promovermos um movimento no sentido contrário. Eu acho que esse é o pano de fundo que nós precisamos ter em mente para entender a política externa que foi praticada nesse período, né? A política externa que foi praticada nesse período, e eu tive a oportunidade de estar no G20, no momento em que ele ainda não era um fórum de líderes, de presidente, primeiro-ministro, era um fórum apenas de ministros de Fazenda e presidentes de Banco Central, participando muito de perto. Eu tive a oportunidade de participar quando nós conseguimos que o Brasil ficasse em linha para presidir o G20, coisa que acabou acontecendo no ano de 2008. Né? Naquele momento, a ideia que se tinha, o
O Brasil reagiu em 2 níveis, né? E agora, deixa eu voltar a dizer, não vou fazer uma análise da política externa no ramo político, que eu acho que vários outros palestrantes terão condição de fazer isso muito melhor do que eu. Eu quero falar da nossa política externa no plano econômico e no plano financeiro. Como que nós reagimos? Nós reagimos em 2 níveis, no nível regional e no nível multilateral. No nível multilateral, quando eu estava já começando a falar sobre o G20, o Brasil teve justamente essa atitude que o professor Adhemar disse. Ou seja, o Brasil procurou, dentro da estrutura do G20, procurou fazer ouvir a voz de uma visão sobre o crescimento, sobre as políticas contracíclicas, sobre a necessidade de que se deixasse de pregar internacionalmente uma ortodoxia de políticas econômicas, que, nessa hora, sempre é a primeira tendência da maior parte dos países, da maior parte dos economistas, é justamente de pregar, bom, agora, então, vamos para a austeridade, vamos para a ortodoxia, vamos para a retração, porque essa é a resposta adequada a uma crise. O Brasil teve que lutar muito nesse primeiro momento. Depois, não. Depois, a crise se aprofundando, os países, mesmo os países do G7, começaram a mitigar o seu discurso ortodoxo. Todos eles começaram a mitigar e dizer que não era bem assim, que um aumentozinho de estímulo, de expansionismo monetário era bom, expansionismo fiscal, que resgatar, fazer o bailout, como eles chamavam, de empresas para evitar desemprego em massa, ou de bancos para evitar quebradeira em massa no mercado, era permissível. Mas, num primeiro momento, não se enganem, isso era algo que era anátema, né? Como sempre foi na comunidade internacional. E o Brasil brigou muito, dentro da sua posição do G20, para que nós pudéssemos ter o espaço, ter o direito de dizer que nós enxergávamos um outro caminho como sendo possível e como sendo virtuoso, né? Passamos, em seguida, a postular nos órgãos multilaterais uma voz mais ativa. Nas instituições de Bretton Woods, que já estavam, nessa altura, mais do que carcomidas por vícios de governança, né? O FMI, o Banco Mundial, né? O GATT, que virou o OMC, que sempre foram, desde a Segunda Guerra Mundial, fóruns em que os países do G7, né? E mais abertamente os países da OCDE, tinham absolutamente liberdade para determinar as agendas e para pautar os demais países que ali buscavam algum tipo de participação, né? O Brasil colocou uma posição de afirmação dos interesses dos países do Sul, dizendo de maneira muito clara que era importante que as economias dos demais países, não apenas a daqueles que tinham cotas do FMI ou cotas do Banco Mundial, né, que haviam sido distribuídas na década de 40, em grande quantidade, que tinham cotas majoritárias nesses órgãos, pudessem ser ouvidos e pudessem influenciar de maneira decisiva. Foi, então, uma grande campanha por reforma de voto, do poder de voto nessas organizações, e de voz, de ser ouvido, de agenda e as preocupações dos países em desenvolvimento serem escutadas nesses fóruns. Então, corroborando o que o professor Adhemar disse, realmente foi um momento de buscar uma agenda nesta direção, né? Uma agenda afirmativa, que afirmava a identidade e os interesses do Brasil como economia em desenvolvimento. E, no nível regional, fizemos algo que já vinha sendo feito desde o início do governo Lula, que, com a sua ênfase na integração regional, né, num primeiro momento, uma ênfase muito focada na integração sul-americana. Neste momento da crise, novamente, também foi dobrada a aposta na integração regional. Como? Alguns dos mecanismos o professor Adhemar mencionou, e eu tive o privilégio também de estar participando diretamente nas discussões para a Constituição do Banco do Sul, nas discussões para o sistema de pagamentos em moeda local, que é uma ferramenta que permite que, bilateralmente, 2 países possam fazer trocas comerciais sem utilizar reservas em moeda conversível, né?
da Constituição, ao ser constituída a Unasul, de constituir esses instrumentos específicos, Conselho de Economia e Finanças, Conselho de Infraestrutura e Planejamento, que visassem a uma ação conjunta dos países para atacar os seus problemas de investimento intrarregional e, sobretudo, problemas de infraestrutura, porque através da infraestrutura é que se produz, é uma frase um pouco canhestra, mas é verdadeira. A infraestrutura produz produtividade. A infraestrutura é aquilo que, uma vez colocado em funcionamento, permite que todos os investimentos feitos no seu entorno gerem muito mais produto ao final. Então, o Brasil fez uma aposta muito grande, mas deixa eu chamar a atenção de vocês, que essa aposta foi possível porque o Brasil estava crescendo, porque o Brasil tinha a capacidade de, além de dar ideias, além de ter iniciativas, de ter um discurso, de ter uma ação concreta, de propor mecanismos, de participar financeiramente, de ser um fator de catalisador para o comércio intrarregional. Muitas vezes se diz na literatura uma visão mais cínica, né, uma frase que todos conhecem, de que países não têm amigos, países têm interesses. É uma visão da chamada escola realista das relações internacionais. Mas eu posso dizer para vocês que, apesar de que, sim, é possível ter uma visão política, é possível ter uma visão que transcenda os interesses imediatos dos países, é verdade que, quando você está em posição de contemplar esses interesses, quando você está em posição de chamar os seus aliados e dizer que você vai dar uma contribuição efetiva, material, concreta ao processo de desenvolvimento de uma região, que você será um parceiro diferenciado, não um parceiro que entrará na fronteira do país para explorar os recursos naturais daquele país e deixá-lo depauperado, mas que você agirá única e exclusivamente de acordo com as prioridades dadas soberanamente pelo próprio governo de cada país. Se você tem a condição de fazer isso, você atrai muito mais simpatia para as suas iniciativas, para as suas propostas de cooperação e propostas de integração, né? Em momentos de crise, né, sobretudo em momentos de crise em que falta prosperidade, falta crescimento, vale muito aquele ditado popular brasileiro, né? Em casa que falta o pão, todos gritam e ninguém tem razão, né? A verdade é que, quando a Padaria Brasil está funcionando, está produzindo muitos pães, nós podemos comprar farinha de uns, né, embalagem de outros, né, e, inclusive, quando é o caso, repartir esse pão de várias maneiras que sejam úteis, que sejam propícias para a convergência de interesses com os nossos principais parceiros. Então, eu estou com o meu tempo aqui esgotado, eu queria só deixar esse depoimento para vocês, de que é muito importante para uma resposta positiva, construtiva, em termos de política externa, em face de crises econômicas, particularmente de crises financeiras, que nós possamos ter internamente uma resposta econômica que visa ao crescimento, que busca a geração, a expansão do emprego, a expansão da renda. Somente apoiados na prosperidade é que podemos ter respostas construtivas nesse tipo de cenário. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Eduardo. Vamos agora abrir para perguntas da plateia. Eu já recebi aqui 3 perguntas por escrito. Queria ver se a gente conseguia fazer 4 ou 5 perguntas no máximo do público, para que depois eu pudesse fazer a leitura dessas e voltar aqui para a mesa e concluir o nosso debate. Então, queria pedir para os nossos ajudantes, já tiveram 1, 2, 3 pessoas, 4, 5, vamos concluir essas 5, para que a gente possa, as outras pessoas que tiverem interesse em fazer pergunta, eu pediria que encaminhassem por escrito para os nossos ajudantes, mas vamos ver também se as outras pessoas forem mais concisas e a gente conseguir fazer as nossas colocações em perguntas num intervalo de 3 minutos, eu acho que a gente poderia ver se abriria para mais algumas outras perguntas para além dessas 5. Pode ser? Primeiro, por favor. 3 minutos. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta
que ela é direta, assim, na verdade, mais por uma inquietude minha, mas aproveitando que está Luiz Eduardo aqui, do BNDES, talvez podia aproveitar para ter uma resposta já, uma resposta não, mas perguntar diretamente para ele. Há um tempo atrás, eu já tinha feito essa pergunta, mas queria aproveitar a tua presença aqui. Há um tempo atrás, eu li um artigo no Le Monde Diplomatique Brasil, vamos fazendo um merchan aqui já do jornal, um artigo de um intelectual que falava sobre a política externa brasileira e a relação com os outros países. Segundo esse artigo, existia uma polaridade, uma polarização na política externa brasileira, onde alguns setores da política externa brasileira, ainda vinculados aos setores da ditadura militar, impediriam ou seriam os responsáveis por impor travas. O exemplo que ele dá, inclusive, é o Banco do Sul, onde surge a proposta do Conselho do Banco do Sul, e segundo esse artigo desse intelectual, não vou lembrar o nome dele, ele diria que esses setores mais conservadores da política internacional brasileira colocariam travas, né, na criação do Banco do Sul, pelo fato de achar inadmissível o Brasil ter o mesmo voto do que a Bolívia, não é? E por um outro lado, a política externa brasileira poderia se dar, já que esses setores travavam esse tipo de política, a opção do Brasil seria fazer com que os projetos do ponto de vista estrutural, infraestrutural e econômico saísse do papel, o fazia através do BNDES. E que, segundo ele, esse seria o outro lado da polarização, que seria um Brasil que, por um lado, poderia ser um Brasil arrogante, e, por outro lado, um Brasil meio pai dos menores, né? Com uma visão, um comportamento de pai daqueles países menores que teriam uma capacidade de investimento maior. E isso é o argumento que dá esse intelectual que escreveu no Le Monde. E foi, de fato, uma discussão que, de fato, intriga. Conclua, e que, antes mesmo, a gente estava discutindo sobre qual era o papel, esse debate do suposto subimperialismo brasileiro. O Walter fez uma intervenção belíssima sobre isso, onde ele disse que exatamente quando se questiona isso por parte dos vizinhos, é exatamente pela ausência da presença do Estado brasileiro. Porque essa ausência do Estado brasileiro permite com que as empresas, muitas vezes multinacionais brasileiras, tenham uma atitude, de certa forma, agressiva nesses países. Então, eu queria aproveitar para jogar a peteca para ti, a batata quente para ti, para que pudesse comentar isso. Meu nome é Jorge Romano, sou professor, coordenador do curso de Relações Internacionais aqui da Federal do BC. Então, agradeço pelas excelentes palestras, introduções. Melim, eu queria só aprofundar um pouco o seguinte. Também Ademar colocou que o Brasil estava preparado, aproveitou muito das oportunidades que foram criadas em 2009, participando ativamente do G20, colocando na agenda. Por exemplo, colocar o Brasil, junto com a Argentina, colocou a agenda do trabalho, que era uma coisa que, enfim, seus colegas lá nunca tinham imaginado, nunca tinham ouvido falar da OIT, por exemplo. O Lula trouxe a OIT lá e tudo, trouxe os sindicatos lá, inclusive. E você falou da questão de trabalhar dentro do FMI, a partir do G20, aumentar o poder de voto, de voz, etc. Eu quero, da sua parte, hoje, como que você avalia? Em que deu isso? Porque parece que foi assim, o ativismo muito forte deu visibilidade, tanto para o país como para o governo, conseguiu fazer a agenda, colocar a agenda, mas, e daí? Onde estão os votos no FMI? O que o Brasil conseguiu mudar quando a gente olha que o FMI está fazendo na Europa, com os países exatamente implementando aquelas políticas que o Brasil, esse governo, condena? Obrigado. Obrigada, professor. Queria pedir que alguém levasse o microfone para a senhora. Obrigada, Yara Inesc. Eu queria um esclarecimento, Melim, um pouco do que você fala de prosperidade, porque
Eu estou me debatendo aqui o tempo todo, desde o início das conversas, sobre o que significa prosperidade, o que significa essa ideia, o quê? Prosperidade material que a gente está vendo hoje, quando ela é cheia de contradições, mesmo domesticamente, no enfrentamento da crise, a partir de uma política industrial baseada em carros, por exemplo, ou baseada na isenção fiscal, baseada em várias políticas que, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de soluções sustentáveis, são extremamente questionáveis, ou expansão de empresas que você, de alguma maneira, incentiva, mas que o companheiro anterior da Uni falou, provoca impactos, não só aqui na região, mas veja o projeto em Moçambique, o Pro-Savana, né, que são projetos que têm implicações e contradições do ponto de vista dessa expansão. Quando você diz assim, que tipo de diferença é essa de prosperidade? Quem é que está vendo a gente tão solidariamente, assim, que conforma uma ideia de Brasil diferente de outras instituições, de outras corporações ou outros países que entram e produzem depredação e precarização nos países, né? Eu queria um pouco que você desenvolvesse o que é essa ideia como é que você usa a palavra? Prosperidade. O que ela implica do ponto de vista do modelo que a gente vem debatendo. E para o Adhemar, eu acho que o Adhemar falou muito dos espaços, das ocupações, mas um pouco na linha do Giorgio, assim, acho que os dois, a pergunta vai para os dois, né? E daí? Né? Eu me lembro conversando com o secretário do Ministério do Planejamento, o ministro Khozandeh, embaixador Khozandeh, né? Perdão, às vezes nas escalas, nas hierarquias, eu me perco um pouco. Eu acabei de chamar o Marco Aurélio de ministro, enfim, faço essas confusões todas. Mas um pouco, qual é essa saída criativa que o Brasil deu? Tudo bem, o Brasil ocupou, e o Khozandeh diz assim, muito bem, ocupamos, mas agora estamos sem staff para resolver o tamanho do problema que a gente criou para a gente mesmo. São questões que me parecem, não são questões pequenas, porque, na medida que você abre também um leque enorme de respostas necessárias, de cérebros necessários, de suporte interno na realização dessa política externa. Eu queria, quais são as saídas criativas que você aponta, Adhemar? Onde é que elas estão? Onde é que elas se expressam, além da ocupação desses espaços? Obrigada. Olá, boa noite. Primeiramente, gostaria de saudar a mesa e encaminhar para a pergunta, na verdade, duas perguntas bem breves. Primeira, qual é a expectativa dos debatedores sobre a efetiva implementação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS e como que o BNDES poderia, eventualmente, ou seja, se há alguma expectativa do BNDES de uma eventual transferência de know-how ou do expertise mesmo que o BNDES tem em financiar uma série de projetos de infraestrutura, de projetos internacionais para a implementação aí, eventual futura do Banco de Desenvolvimento dos BRICS e também se existe algum tipo, por exemplo, como nós poderíamos lançar a mão de utilizar a criatividade no fomento do próprio BNDES, que fomenta inúmeras obras, por exemplo, de integração regional no âmbito da IRSA, da Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana, porque algo, por exemplo, que foi muito debatido, não nessa mesa agora, mas na mesa anterior, sobre integração no âmbito da América do Sul e até com a CELAC no âmbito da América Latina. Quando nós olhamos, por exemplo, isso é uma coisa que sempre me incomoda, do ponto de vista bem pragmático mesmo da integração regional, se hoje eu quiser ir para visitar, eventualmente, enfim, a sede da Unasul, que fica em Quito,
e eu quiser sair aqui de Guarulhos, eu não tenho um voo direto, não existe um voo direto entre São Paulo e o Equador, não existe essa ligação. Provavelmente eu iria ter que me deslocar o mais próximo possível que me vem à mente, seria pegar um voo da Avianca com conexão em Bogotá, para depois chegar em Quito. Enquanto que, se eu quisesse ir, por exemplo, para umas 10 ou 12 cidades diferentes dos Estados Unidos, por exemplo, eu teria voos diretos, sem escala, com a maior facilidade, às vezes 2 ou 3 frequências diárias em diferentes companhias aéreas. Então, como que o BNDES poderia, por exemplo, quando empresas como a Azul agora, ou como a própria Avianca, que, enfim, tem a Avianca Brasil e tem a Avianca que é internacional, que a sede é na Colômbia, mas o empresário que tem o capital majoritário é brasileiro, e tem pedido financiamento do BNDES para, inclusive, eventualmente estar comprando a TAP portuguesa. Como que o BNDES poderia, por exemplo, pedir como contrapartida e estar tratando nesse aspecto, ou seja, mesmo de rotas que incentivem a nossa integração regional? Porque, como foi muito bem colocado, acho que pelo Luiz, não dá para falar até em integração regional mais forte, criar um ambiente econômico propício se nós não tivermos essas vias, e o transporte é fundamental para isso. Obrigado. Vamos agora para uma última pergunta da plateia. E depois eu queria saber se vocês preferem fazer um bloco de 5, voltar para a mesa. Tem algumas perguntas aqui por escritos. Tá bom. Boa noite a todos e todas, em especial os membros da mesa. Minha pergunta vai para os dois. Na verdade, a colocação que eu queria fazer não diz respeito diretamente à política externa, mas, sem dúvida, à própria inserção do Brasil no sistema capitalista mundial. Nos últimos anos, a gente tem percebido, como foi ressaltado, um modelo de crescimento baseado principalmente no consumo e no aquecimento do mercado interno, através de um conjunto de medidas, como a expansão do crédito, principalmente do crédito consignado, da isenção de impostos sobre bens de consumo duráveis, entre outros, como o aumento do salário real. E esse modelo agora, apesar de ter se mostrado muito eficiente, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social, apresenta as suas limitações. Tendo em vista um processo em curso de reprimarização da pauta exportadora do Brasil, somado à possibilidade de esfriamento da demanda chinesa por commodities, e ainda um certo receio ou uma falta de vontade de parte do empresariado brasileiro em investir, apesar dos incentivos recentes feitos pelo governo, eu queria perguntar o que pode ser feito justamente por uma retomada mais concreta da industrialização no Brasil, e ainda que papel poderiam ter a criação de empresas mistas com participação estatal e o incentivo a empresas cooperativadas nesse sentido de incremento do investimento produtivo. Obrigado. Preferem voltar para a mesa agora? Tem 6 segundos, algumas se relacionam com o que foi perguntado. Pode ser 10 minutos, então, cada um? Vamos lá. Vou pegar aqui aí. Bom, então, para pegar aqui a primeira pergunta, eu queria dizer o seguinte, que, de fato, o que a gente percebe do ponto de vista foi citada, né, aquela análise que falou da contraposição do pensamento ou da atuação de setores conservadores em relação a iniciativas de política externa. Em particular, foi mencionado aí o caso do Banco do Sul, né, que eu posso dar um depoimento, porque durante todo o processo eu chefiei a delegação brasileira para a constituição do Banco do Sul. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: primeiro, não há dúvida que existem visões díspares no interior de qualquer sociedade. Se essa sociedade é mais democrática, o grau de disparidade fica mais explícito, né? Ideias mais conservadoras, ideias mais progressistas se fazem ouvir com maior estridência. No entanto, o mecanismo, né,
que as democracias burguesas têm para resolver isso é, né, você vai lá, você tem eleição a cada 4 anos, quem está no governo, teoricamente, tem a chance de dizer não. Então, eu priorizo a minha visão, a minha linha de pensamento. O governo Lula pôde fazer isso com relação ao Banco do Sul, né, o Banco do Sul e outros instrumentos. Eu queria dizer para vocês que houve uma série de iniciativas que capturam menos a imaginação das pessoas, têm menos visibilidade, mas que não são menos importantes, para criar mecanismos de integração financeira na região. É importantíssimo. Eu dou um exemplo. Uma proposta brasileira foi construir em cima da experiência que tinha havido da compra de títulos soberanos, de títulos de dívida, que o governo da Venezuela fez com alguns países da região, fez com Bolívia, fez com a Argentina, né, que nós pudéssemos ter um mecanismo e que, em vez de ficar, né, isso dependendo da disponibilidade de um único país de adquirir quando fosse possível, quando fosse conveniente esses títulos, nós tivéssemos um mecanismo regional que países que estão querendo, né, colocar papéis no mercado internacional não tivessem apenas a alternativa de ir lá para Nova York, para Londres, para Frankfurt, de botar papéis com o mercado privado, mas que tivessem também títulos em condições previamente negociadas, com parâmetros previamente negociados, que eles poderiam oferecer aos governos da região, né, no mesmo esquema que foi feito pelo governo da Venezuela, né, e eu tenho que dizer, inclusive, que o esquema feito pelo governo da Venezuela foi um esquema que não deixou de remunerar o Tesouro Nacional venezuelano e remunerar bem. Isso é importante que seja dito. Ou seja, houve, sim, o suprimento da liquidez, o suprimento dos recursos no momento que os países precisavam, obedecidas às regras todas lá de finanças públicas de cada um dos países, né? Houve várias outras propostas de que pudesse ter acesso ao mercado, o mercado de capitais, ao mercado de acionário, né, as empresas dos países da região pudessem ter todas acesso aos mercados umas das outras. Houve uma série de outras iniciativas. Mas, no caso do Banco do Sul, que eu acho que é emblemática, nós podemos dizer que é verdade que houve visões discrepantes, é verdade que havia opiniões diferentes sobre o que deveria ser feito, qual a formatação. Eu posso atestar para vocês que, na partida, os vários governos da região tinham ideias muito diferentes sobre essa instituição. Alguns queriam que fosse um fundo monetário e não um banco. Queriam que fosse um fundo de compensações internacionais para a região. Outros achavam que um banco de desenvolvimento que atendesse mais de perto os anseios dos países, coisa que estavam dizendo aí de via transversa, o Banco Mundial, o BID, não estavam atendendo dessa maneira tão direta, que seria mais importante para viabilizar projetos ao interior de cada um desses países, notadamente projetos de infraestrutura que são fundamentais. Houve um longo processo de construção entre os países e as visões se manifestaram discrepantes. E eu posso dizer que, no Brasil, eu tenho orgulho de dizer que nós não tínhamos apenas, como saiu no artigo do Le Monde, a visão do pensamento conservador, que era contrário à participação do Brasil, ou à participação do Brasil em bases igualitárias, ou em bases de se construir uma governança para o Banco do Sul de um tipo diferente daquela que nós mesmos nos queixávamos no Banco Mundial, no FMI. Houve vozes nessa direção, mas houve vozes na direção contrária. Eu mesmo fui chamado ao Congresso, na época, né, a Comissão de Economia e Finanças, fui sabatinado justamente por organizações, a pedido de parlamentares, mas com organizações presentes que instigaram a convocação, para discutir por que o Brasil não estava tendo uma atitude ainda mais concessiva, ainda mais de se poder ir diretamente na direção dos interesses dos países mais frágeis, dos países de maior assimetria na nossa região. Ao final, se construiu um desenho em que o princípio de um país, um voto ficou incrustado, foi uma vitória política dos países menores da região, ficou consagrado no Estatuto e
que há um sistema dual, em que, para operações de grande porte, em que, portanto, os países que mais aportam vão ser chamados a colocar o seu recurso público em maior quantidade, expor em maior... há alguma medida de proporcionalidade, mas sempre conservado o poder de veto de todos os países, etc. Foi uma solução negociada, construída, a vontade do Brasil isoladamente não prevaleceu em nenhum momento do processo, nem no início, nem ao final, né? E, obviamente, eu posso dizer com toda clareza que nem as opiniões mais claramente expressas por setores progressistas dentro do Brasil, nem por setores conservadores dentro do Brasil, também tiveram, ao final, a sua pauta de reivindicações 100% atendida e aderida pela realidade que se produziu, ao final, uma realidade negociada. Então, eu acho que é muito importante entender isso, e, enfim, depois eu falo da questão da ausência do Estado. Então, 3 comentários aqui. O primeiro, eu acho que a respeito do que a Yara colocou, quer dizer, você criou realmente esse processo... Bom, eu acho que uma parte do que moveu, Jorge chamou de ativismo, esses movimentos de política externa criativos aí de uma parte no período aí do governo Lula, diziam respeito a movimentos defensivos, eu acho também. Quer dizer, você buscava alianças no cenário internacional para um pouco se defender de possibilidades adversas, né? Bom, na medida que você teve a inversão com a crise, ou seja, a crise ela foi aguda nos centros do capitalismo, né? Portanto, ele enfraqueceu aqueles países que passaram a se defrontar com seus problemas mais de perto. Bom, isso abriu um espaço, teoricamente, para você fazer propostas, né, de seguir adiante nesses espaços que foram criados. Acho que aí faltou ter essas propostas. Quer dizer, a gente tinha pensado sempre os mecanismos como muito mais defensivos do que qualquer outra coisa. Então, faltou o que faz com esse espaço. Mesmo nos espaços em que a gente, teoricamente, tinha todo espaço para ser o ator protagônico. Caso do CELAC, caso da Unasul, caso do próprio Mercosul. Você não tinha uma proposta para avançar, né? E, em alguns casos, né, ficou refém, enfim, de uma correlação de forças existente dentro da sociedade brasileira, em que se aproximar dos países da própria região passava a ser carimbado mais como um problema do que como uma solução, quando na verdade era uma solução mais do que um problema, não é? Então, qual era a crítica forte à história do Banco do Sul? A discussão que aparecia não era essa, a gente até teve fazendo essa discussão, como é que compõe, vai financiar o quê, etc. Mas não era isso, era que estava a Venezuela ali, era visto como uma iniciativa venezuelana, né? E com todo o carimbo que tem a Venezuela. O Mercosul vai juntar com esses argentinos que são complicados, né? Que ficam... Bom, não são os argentinos, como o embaixador Samuel falou na parte da manhã, o comércio entre os países, e boa parte desse comércio é a indústria automobilística, né? Que não tem nada de nacional em nenhum dos dois lados da fronteira, né? Então, você ficava muito refém dos carimbos, e aí, digamos, de uma situação de correlação de forças interna, para propor alternativas. Quando eu acho que, na verdade, você tinha aí aqui e aí vou um pouco para a última questão, né? Eu não sei se a história do crescimento via mercado interno esgotou, que foi a sua questão. Acho que tem um enorme espaço aí, não só no Brasil, como na própria região, até porque, se a gente faz uma leitura, e eu concordo com uma parte importante da leitura que foi colocada aqui, especialmente pelo Walter, né, sobre essa demanda das ruas, as pessoas estão pedindo mais e não menos, né? Então, não é só a questão de salário e renda, mas querem um estado de bem-estar social que nunca tiveram, querem transporte bom e barato, querem mais saúde, mais educação, etc., etc. Bom, isso daí dá uma margem para você
não só expandir esses serviços, o que por si só demandaria investimento público, né? Mas onde tradicionalmente isso foi feito, você libera a renda das pessoas para ativar ainda mais o mercado de consumo, né? Esse é o modelo fordista clássico lá da Europa, em que, ao dar saúde, educação, previdência, etc., você poupa as pessoas de ter que pagar por esses serviços e esses recursos viram, né, demanda para os setores de bens de consumo, né? Então, acho que essa questão está colocada e está colocada no plano regional também. Você tinha espaço de avançar por aí. Avançar a questão das cadeias produtivas, né? Discutir uma coisa que é muito pouco discutido, a questão da integração de pequenas e médias empresas. Como é que você trabalha com isso? Como é que você monta as cadeias produtivas acoplando essas empresas? Como é que você sai dos grandes setores que são dominados por empresas transnacionais, né, onde, infelizmente, os centros de decisão não estão aqui, por mais poder que tenha o BNDES ou que tenha o governo através de suas políticas de compras ou o poder dos fundos de pensão também, que o governo, de certa forma, controla, e impulsionar, mas essas empresas transnacionais têm seus esquemas de decisão fora do país. Então, como é que você sai disso e trabalha com pequenas e médias empresas, com setores como cultura, como, enfim, agricultura familiar e outros, não é, para você gerar, a partir dessa demanda interna, exatamente esse novo processo de desenvolvimento. Eu acho que aí faltou exatamente ter essa perspectiva, e eu acho que ainda falta. E falta também do nosso ponto de vista. Nós não sabemos exatamente o que propor sobre isso, não é? A gente tem feito esse debate no interior da República. Nós não temos um projeto claro sobre isso. Até gostaria de ter, mas não temos. Se perguntar para a gente, faz o quê? A gente pode dar um monte de palpite, mas concretamente nós não sabemos, né? Então, eu acho que isso daí tem que está faltando no projeto de integração. Eu acho que o projeto de integração, nesses moldes, dinamizando o mercado interno regional, ainda tem muito o que dar do ponto de vista de capacidade de gerar investimentos, porque, de fato, investimentos é que geram o crescimento. Mas essa questão do mercado interno ainda pode ser motor de crescimento. E a última coisa que eu queria falar, essa questão que foi levantada do Banco dos BRICS, eu tendo a achar que aí tem 3 discussões que estão misturadas, né? E eu acho que, pelo menos pelo que eu estou sentindo dos caminhos que estão andando, a que menos vai andar é o do Banco dos BRICS, né? Mas tem a discussão do acordo contingente de reservas, né? Que é uma espécie de solidariedade a partir das reservas dos países BRICS, que, no fundo, digamos, o pessoal mostrando, ó, temos um primo grandão, que é a China, então não venham bater na gente, porque o primo grandão nos defende em última instância. Em última instância é isso, né? Claro que esse primo grandão será mais grandão no caso da África do Sul, talvez até o Brasil já seja um primo grandão se alguém ameaçar a África do Sul, mas no caso dos outros 3, é a China, né? E acho que no momento, por exemplo, que o Brasil começa a ter dificuldade do balanço de pagamentos, essa questão passa a ser uma questão mais prioritária do que criar efetivamente o Banco dos BRICS, embora isso esteja periodicamente sendo anunciado. A outra questão é a coordenação dos bancos de desenvolvimento entre os países BRICS, e isso eu acho que está andando, né? Está andando mais rápido do que a criação do Banco dos BRICS. Pelo que eu vi, o BNDES decidiu, inclusive, criar um escritório na África agora, então isso vai avançar ainda mais, porque vai precisar coordenar, porque os outros também atuam na África, enfim. E o terceiro ponto, que é o que está andando mais lentamente, pelas dificuldades institucionais de constituição, é a própria questão do Banco dos BRICS. Então, eu tenho menos expectativa sobre isso e acho que os outros 2 pontos avançarão mais rápido, na minha opinião. Obrigada. Virginia, se eu puder, eu queria só, assim, porque eu me perdi um pouco, eu tratei de uma pergunta só, eu queria dar respostas bem pontuais para as perguntas que foram colocadas para mim. Então, está ótimo, está ótimo. Chegaram algumas perguntas por escrito, inclusive algumas da internet. Então, só queria fazer uma leitura. Algumas já foram respondidas, mas eu queria só reforçar
as perguntas que chegaram aqui na mesa, para que também elas não sejam contempladas, e pedir que, no retorno, dá um tempo maior para que os expositores possam falar sobre elas e possam concluir. Algumas se relacionam a essa questão da relação econômica Sul-Sul, né? Então, chegou aqui na mesa, como as cooperações Sul-Sul podem destacar o Brasil no cenário político-econômico? É certo dizer que, mesmo desvencilhando-se da dependência tradicional, o Brasil atrela o desenvolvimento nacional ao crescimento e ao comércio com a China? Já é possível responder se a ampliação de parceiros econômicos ofereceu uma saída para a crise econômica ou apenas soluções paliativas? O que a política externa brasileira tem a contribuir a fim de amenizar a crise internacional, por exemplo, no âmbito da OMC e da rodada de Doha? O que faltou para a política contracíclica ganhar os corações e mentes do setor privado, principalmente no governo Dilma? O BNDES, durante o governo Lula, foi um importante agente do PEB em um contexto de Estado logístico. Se o senhor considera essa premissa verdadeira, como avaliaria esse papel no governo Dilma? E outra pergunta relativa também ao BNDES. Nesses 10 anos, houve uma forte ligação entre a política exterior e a estratégia de desenvolvimento, recém-abandonada. Qual seria o papel do BNDES como fomentador da inserção das empresas brasileiras e, com isso, angariar mais aliados? E, por e-mail de Recife, chegou a pergunta. Prezado Melanie Carvalho, meu nome é Elia. Sou estudante de doutorado na UFPE e meu mestrado foi sobre o Banco do Sul. O senhor comentou sobre a criação do Banco do Sul como um instrumento que o Brasil estaria apoiando em resposta à crise. Porém, ao longo de seu processo de criação, vemos que o Brasil interveio em inúmeros temas, demonstrando que o projeto de cooperação financeira brasileiro da região parece divergente do projeto venezuelano original. O fato de o país ainda não ter finalizado esse processo de ratificação seria uma comprovação desse fato? E, por fim, eu também só queria colocar uma colocação para vocês, porque eu acho que muito já foi colocado aqui, como as respostas que o Brasil e outros países do BRIC apresentaram para esse contexto de crise econômica se diferenciam das respostas que esses países do centro do capitalismo, dos Estados Unidos e da Europa têm apresentado, que são respostas que começam a ensaiar uma reação em que pese se fundamenta em políticas de contração fiscal. Então, de certa maneira, por exemplo, os Estados Unidos começam a reagir e a voltar a crescer a sua produtividade, sem aumento de emprego. Portanto, dando resposta para a crise que não diminui as desigualdades nesse país, pelo contrário, né? Hoje as desigualdades econômicas e sociais nos Estados Unidos só se acentuam. Por outro lado, aqui no Brasil, as respostas que foram dadas foram respostas que se relacionam, sobretudo no ano passado, à política de redução da taxa básica de juros, a políticas de estímulo à indústria brasileira, a políticas que garantiram, ainda não num patamar, na minha avaliação, suficiente, mas que começaram a ensaiar o maior controle na apreciação do real, o maior controle do câmbio, como forma de estimular a indústria brasileira e fazer com que a nossa economia crescesse e reagisse para além dos estímulos ao consumo, como foi colocado pelo amigo aqui anteriormente. Entretanto, o PIB brasileiro pouco reagiu a esses estímulos e agora o próprio Banco Central ele voltou a retomar essa política de elevação da taxa básica de juros. Então, eu queria que vocês pudessem só fazer um comparativo entre as respostas que foram dadas para o Brasil e as respostas que foram dadas nesse país e de que maneira essa retomada da política de juros, enfim, e o cenário que o Brasil apresenta hoje para a sua economia, quais são as perspectivas que a gente tem daqui para frente? São perspectivas que caminham no fortalecimento dessas relações econômicas no eixo Sul-Sul, ou são políticas que se relacionam mais com uma diversificação das relações econômicas brasileiras para além desse bloco, que eu acredito que, nesse momento, o mais importante é seguir fortalecendo as relações econômicas, as relações políticas do Brasil, nesse bloco Sul-Sul, sobretudo nos BRICS. Então, queria pedir que vocês comentassem um pouco sobre isso
e que a gente pudesse agora, em 15 minutos, para cada expositor, a gente encerrar, até porque o Celso Amorim, o embaixador Celso Amorim, o nosso próximo expositor, ele já está em trânsito, então a gente também precisaria, até às 8 horas, tentar finalizar essa mesa para garantir pontualidade na conferência que teremos a seguir. Obrigada. Ok. Bom, como eu tinha dito antes, eu não queria deixar, eu queria pedir desculpa por ter me estendido na primeira resposta, eu achei que o formato ia ser um pouquinho diferente, então eu não queria deixar nenhuma das perguntas sem resposta, mesmo que pontual. Tá? Então, eu queria dizer o seguinte, com relação a essa questão de como que os países parceiros nossos, sobretudo países em desenvolvimento, veem o Brasil, tem dois âmbitos que eu queria falar. Foi dito aqui, e é verdade, eu quero corroborar, foi dito numa pergunta, que muitas vezes precisamente a timidez ou a ausência dos agentes estatais para tratar da matéria econômica, para tratar de matéria de investimento, para tratar de matérias empresariais, que leva a situações que não são proveitosas para os países hospedeiros do capital brasileiro. Né? Isso é importante estar muito claro. Existe, sim, tanto na América do Sul como na África, uma demanda por presença de empresas brasileiras, por investimento brasileiro. Né? É visto, sim, e isso é uma demanda. Eu acabo de sair, por exemplo, numa reunião que durou 5 dias, uma jornada, um tour, com 34 instituições de fomento africanas, né, de todos os tipos, maiores, menores, que tratam de agricultura familiar, que tratam de pequenas e médias empresas, que tratam de infraestrutura, de exportação, de tudo. E a demanda é uma demanda verdadeira para que o Brasil se apresente, para que o Brasil, sobretudo, possa investir da maneira como o Brasil tem procurado sempre fazê-lo, ou seja, ouvindo os governos locais, respeitando a legislação local, respeitando as preferências, prioridades decididas ao interior de cada país. Agora, o fato é que, em muitos momentos, a presença do Estado brasileiro, a presença na construção desses mecanismos, não foi, ou ainda não foi tão proativo, ou ainda não chegou ao grau de participação necessário. E aí, se deixamos por conta exclusivamente dos agentes privados, é claro que o movimento de internacionalização, é claro que o movimento de presenças de empresas de um país no interior do território de outro, tende a se dar por uma lógica micro, por uma lógica que pode ser predatória, pode ser inconveniente para o país hospedeiro. Né? E a resposta para isso é combinar o jogo, é ter mais Estado, é que os interlocutores públicos entrem para botar regras, entrem para botar a baliza dentro da qual, o marco dentro do qual esse investimento se fará presente, ou pelo menos esse investimento contará com qualquer tipo de apoio oficial. Isso é fundamental e é uma demanda. Tá? É uma demanda que tem existido sempre da parte dos países. Senão nós caímos o que aconteceu com a integração europeia. Né? O que aconteceu com a integração europeia, que foi uma integração feita pelo lado dos mercados produtivos, dos mercados financeiros, né? E a proteção ao trabalho, né? Não havia. Depois, quando saiu o Social Charter, foi aquele negócio que a gente conhece, que não tem, né? Não tem amparo, não tem musculatura nenhuma. Né? Quer dizer, isso é tudo que nós não queremos, né? Ou pelo menos que o governo atual e o último governo se esforçaram para impedir que acontecesse. Mas eu queria deixar bem claro que o que nós recebemos como interlocutores de Estado, da parte de Estados sul-americanos, centro-americanos, caribenhos e africanos, é uma demanda por uma maior presença. Existe uma clara percepção de que é possível, com o Brasil, ter um padrão de diálogo, um padrão de cooperação que nem sempre é possível com as antigas metrópoles coloniais, nem sempre é possível com novos atores que surgem no cenário hoje, como os países orientais. Muito rapidamente, a pergunta sobre a avaliação de resultados, né? Da intensa campanha que foi movida no segundo mandato do presidente Lula
para o Brasil ter mais voz, para o Brasil ter mais voto no FMI, no Banco Mundial, surtiu resultado, não surtiu o resultado que nós almejávamos. Acho que é um exercício que precisa ser um exercício de pressão contínua. Certamente hoje nós temos mais voz, certamente a pequena modificação de votos que foi concordada melhora um pouco a situação em relação ao que havia antes, mas está longe de ser minimamente representativa. Haja visto que o nosso representante, no fundo, o professor Paulo Nogueira Batista, está sempre tendo que se insurgir contra medidas que são tomadas, medidas que nós reconhecemos volta e meia, no auge da crise europeia, o velho Fundo Monetário que nós conhecíamos dos anos 70 e 80 no Brasil, que vinha com receituário, né, de gerar recessão e desemprego, achando que com isso... Eu nunca vi como que você desempregar gente gera $1 para pagar a dívida de alguém. Mas eles têm essa crença, né, de que você causa bastante coisa e você vai gerar superávit para parar. Né? Então, isso continua havendo, infelizmente, ainda melhorou, sem dúvida. Agora, nós não podemos abandonar essa agenda e nós temos que ser ponta de fila nisso. O Brasil, é esperado que o Brasil seja muito vocal nesse assunto, apresente propostas e, mais que apresente propostas, reúna o apoio de países do Sul para atuar, sobretudo, em grupos como o G24, que são de países em desenvolvimento, para pressionar mudanças. Ou seja, avanço houve, pouco. E é preciso que se redobre os esforços nessa direção. Com relação à pergunta sobre a prosperidade, o que eu queria dizer é que eu estava falando num sentido muito, muito objetivo, muito técnico, que era o seguinte: a capacidade da gente de responder diante de uma crise, na hora que eclode uma crise, se a sua economia está em atividade, portanto, não era uma visão mais ampla e que é importante que se tenha, né, de que se vá além apenas da prosperidade material, de que se vá apenas além dos ganhos materiais para os membros da população. Eu sou o primeiro a reconhecer. Mas eu estava falando só de ter capacidade de resposta, ou seja, de na hora em que todas as portas começam a se fechar, o comércio começa a se retrair, para você reagir em cima disso, se você tem uma economia que está em atividade, que está produzindo, que está empregando, que está próxima de pleno emprego, você tem mais condição de responder, né, mais margem de manobra. E você tem, obviamente, maior condição de oferecer a parceiros no âmbito internacional uma participação, como nós oferecemos na época aos países aqui da região, nós oferecemos aos países da América do Sul, oferecemos aos países da América Central e Caribe, que era a possibilidade de apoio brasileiro para projetos que eles consideravam prioritários. Se você está numa situação em que você não dispõe de recursos, os recursos estão exíguos. No seu próprio país, você fica com uma capacidade limitada de resposta. Até porque, na hora que, mesmo um governo que tem uma visão mais progressista, uma visão mais esclarecida, proponha isso, aí a crítica interna, a reação interna é muito mais violenta para dizer, não podemos fazer isso, porque aqui em casa está faltando, né? Ou como me disse uma vez um parlamentar, né, como é que vocês estão dando dinheiro, como se, né, tivesse dado, estamos dando dinheiro para fazer esses projetos na América do Sul, enquanto eu não consigo um poço artesiano para a minha região, para a minha cidade. Né? Então, esse tipo de raciocínio viciado, né, míope, é claro que ele fica mais enfatizado, ele ganha maior espaço quando nós não estamos com uma geração, e quando nós não temos a disponibilidade de recursos suficiente. Para falar aqui rapidamente, foi mencionada a questão da conexão aérea, que é uma questão de infraestrutura, que é absolutamente correto. Nós não temos, né, é muito pobre a conexão aqui. Eu agora, nos próximos 60 dias, vou percorrer 5 cidades africanas. Né? Eu sei exatamente os roteiros que eu vou ter que fazer para preenchê-las. Né? Ou eu bato na África do Sul para ir, ou eu bato na Europa Mediterrânea para voltar, porque de dentro de um país africano para o outro são parcas as conexões. Por que isso? Porque se você estrutura negócio de companhia aérea através de negócio como um negócio privado, é um negócio que eu posso atestar para vocês, porque eu estou trabalhando com a Embraer há muito tempo, vendendo para linhas aéreas no mundo inteiro.
é um negócio de margens extremamente curtas, é um negócio extremamente competitivo de margens curtíssimas. O sujeito que começar a abrir linhas em rotas em que ele não vai ter um grau de ocupação mínimo dos assentos para pagar a estrutura de despesa dele, de pessoal, combustível, pagar o próprio ativo, que é o avião, que vai sendo amortizado ao longo dos anos, ele rapidamente é desbancado pelos concorrentes. Então, eu tenho um depoimento, o presidente Lula já falou isso em público, portanto, eu me sinto à vontade para revelar, porque ele falou isso comigo numa conversa direta, mas já falou em público, que ele chegou a pensar, né, durante o segundo mandato dele, até mesmo em ter uma linha aérea pública para suprir essas lacunas. Né? Aí é aquele negócio, aí tem que combinar com a sociedade, se a sociedade topa, né, bancar a conta de uma companhia nesse sentido, para que nós possamos suprir um objetivo de caráter estratégico. Eu queria dizer também que vou me abster de falar aqui do Banco dos BRICS, porque eu acho que o professor Adhemar fez uma análise muito bem feita, e, além do mais, eu, apesar de não estar mais na equipe econômica do governo, eu permaneço no governo, e esse é um assunto de condução do Ministério da Fazenda, o embaixador Cozendei, que esteve aqui, esse é um assunto que ele conduz. Eu posso dizer que, sim, é verdade que a interação entre os bancos de desenvolvimento dos BRICS foi aumentada, a troca de informações técnicas, a possibilidade de cooperação. Só que eu chamo a atenção para que essa cooperação dos países BRICS, não a cooperação com países africanos, países centro-americanos, sul-americanos, mas com os países BRICS, ela tem algumas limitações bastante naturais, em alguns momentos, quando deixamos de ter um projeto comum e passamos a ser concorrentes. Isso existe, né? Os países estão buscando, sobretudo ao longo desses últimos anos, estão buscando mercados, estão buscando conseguir manter as suas economias funcionando, estão buscando que os seus produtos, seus serviços tenham maior aceitação internacional, e há várias instâncias em que é colocado de maneira bastante afirmativa, é importante que todos saibam, que países BRICS nós temos uma grande agenda de cooperação que precisa ser aprofundada e enfatizada, e nós temos também todo um lado que precisa ser conhecido, que é o lado de, digamos, agendas coincidentes ou concorrentes em relação à presença nos mercados internacionais. Com relação à OMC e Doha, queria falar também muito pontualmente que, naturalmente, que nós precisamos, como alguém que está muito envolvido em promover os interesses comerciais do Brasil, em promover, né, empregos aqui, em promover a arrecadação de tributos aqui no Brasil, eu gostaria muito que quaisquer medidas na área comercial sejam medidas que não nos atrelem, medidas que não nos impeçam de apoiar esse esforço de produção, de geração de emprego no Brasil. Por que eu digo isso? Porque nós não temos a mesma condição que países de economia mais avançada, países que dispõem de quantidade de reserva muito maior do que nós, para apoiar a penetração de produtos, de serviços brasileiros no mundo. Então, nós temos que ser muito cautelosos. O jogo de competição internacional, em termos de mercados globais, é um jogo para o qual o Brasil é um ator significativo, porém, que não é dos maiores atores. É só olhar qualquer distribuição, qualquer tabela que os senhores vão ver. Então, nós temos que zelar pelo nosso direito de não estarmos atrelados, não estarmos amarrados por práticas que são ditadas de fora para dentro e que nos impedirão de concorrer, pelo menos com algum simulacro de igualdade de condições, com outros países que pretendem disputar esses mesmos espaços. Eu gostaria de dizer que é muito importante que, eu acredito que o processo de ratificação do Banco do Sul, que foi mencionado aqui pelo Congresso Brasileiro, está em marcha. A notícia que eu tenho é que, se não me engano, já foi, inclusive, acho que agora já passou no Congresso, né? Acho que ia para a plenária, acho que já foi, talvez agora vá para a sanção presidencial. Então, é um processo que
ele deve prosseguir e acredito que o Banco do Sul venha a ser, nos próximos anos, uma peça adicional, uma peça que vai atuar em complementação, de maneira solidária, com as instituições que já existem. Né? Acho que, no caso, é fundamental que, sobretudo em tempos de maior dificuldade, em tempos de crise, que nós tenhamos respostas autônomas na região, que nós possamos decidir entre nós, entre os países que estão cooperando, que têm problemas comuns, que têm agendas comuns, nós possamos decidir quais são as vias que melhor nos atendem, né, em fóruns como eu mencionei, como a Comissão de Economia e Finanças da Unasul, como o Conselho de Infraestrutura e Planejamento da Unasul, onde todos os países têm representação paritária e podem construir agendas comuns. Atualmente, alguém mencionou a agenda da IRSA, eu diria para vocês que, atualmente, a agenda de infraestrutura da região já ultrapassou há muito tempo a construção da IRSA, que foi feita em Washington. Hoje em dia, nós temos a agenda de projetos prioritários para integração, combinada exclusivamente pelos países da região, com ênfase nas suas necessidades e decidida de maneira soberana em negociação entre eles. Alô? Bom, falando rapidamente, tentando não ser atropelado pelo tempo, acho que quando a gente volta à discussão um pouco que a Virginia estava propondo de política econômica, na verdade a gente tem que sempre fazer uma observação que eu acho que é importante, que quando se discute essa expressão, política é o substantivo, o econômico é adjetivo, na brincadeira. Então as decisões são de natureza política. Né? Se a gente volta, e aqui tem uma série de pessoas do movimento sindical, na crise de 2008, a reação dos empresários foi pedir apoio, né, dinheiro, isenção fiscal, né, e pedir políticas de ajuste. Lembro, inclusive, que os empresários, em 2008, pediram a reforma trabalhista, né, voltaram com a velha agenda deles. Né. Na verdade, o jogo de pressão naquela época foi exatamente para não fazer o que os empresários, ou pelo menos para não fazer tudo o que os empresários estavam pedindo, porque a parte de isenção, incentivo, retomada de crédito internacional usando as instituições como BNDES, Banco Central, e tudo isso foi usado, né, para recompor o crédito. Agora, a parte que dizia respeito a ajuste, reforma trabalhista, etc., isso daí foi rifado exatamente como condição, uma condição contrária, a condição que foi dada para ter isenção, para ter crédito, foi a ideia de sair para frente, de sair crescendo, de manter o nível de emprego, etc., etc., etc. Né? Bom, naquele momento funcionou desse jeito e foi condicionado. Eu acho que o grande problema a partir de 2011 é que você não teve esse condicionamento. Então, o empresariado, na verdade, pediu as mesmas coisas, teve os mesmos apoios, isenções, se capitalizou com essa história e não investiu, foi falado. Ou seja, aliás, uma parte remeteu o dinheiro para fora, que foi as transnacionais fizeram isso, usaram, se capitalizaram, remeteram o dinheiro para fora e complicaram ainda mais a situação de balanço de pagamentos brasileiro. Então, a gente tem que pensar um pouco nesse tipo de utilização de política, ou se não era melhor ter feito os investimentos via setor público, ao invés de dar as tais isenções que os caras estavam pedindo. Mantinha o dinheiro na mão do setor público e fazia os investimentos. Inclusive, agora a gente vê um fenômeno muito engraçado, né? Essa coisa da discussão das concessões. Antes, inclusive, a justificativa ideológica para o cara ser empresário é que ele era mais eficiente. Né? E exatamente, ideologicamente, né, esse discurso, por ser mais eficiente, ao administrar alguma situação, ele conseguia obter lucro com a história. Agora, no processo de concessão, se discute previamente a rentabilidade do cara. Ou seja, ele não tem não precisa mais ser eficiente, porque a rentabilidade já está acordada previamente com ele. Né? Então, eu acho tudo isso, na verdade, você está dando muita bola para o setor empresarial e eles estão, na verdade, engordando as contas e remetendo dinheiro para o exterior. Acho que essa é uma coisa que tem que pensar.
No caso europeu, que foi um pouco a pergunta que foi feita, o que aconteceu na Europa? Eles estatizaram a crise, ou seja, a crise que era o setor privado foi parcialmente salvo, alguns bancos efetivamente quebraram, algumas instituições financeiras, mas o setor foi salvo, se capitalizou com essa história. Os estados nacionais assumiram dívidas monumentais. Lembro que a Irlanda, por exemplo, até 2008, vinha numa política de quase 10 anos de tentar reduzir o valor da dívida sobre o PIB. Isso tinha chegado, eu acho que a 30%, lá no começo era mais de 100%, eles tinham conseguido, e em 2 anos voltou para 100 e tantos por cento. A Espanha tinha superávit primário, né, lá em 2008, e rapidamente reverteu isso e virou um grande país endividado. Então, você tinha uma situação que era uma situação ao contrário. Ao se meter nos programas de salvamento, esses países caíram numa situação complicada do ponto de vista fiscal. Bom, aí entra um pouco o que o Melim estava falando, né? A União Europeia, ela é uma união, talvez seja a coisa, o exemplo mais puro de concepção liberal seja a Comissão Europeia. Acoplado a isso, o déficit democrático da União Europeia, que é uma outra discussão, ou seja, não tem controle nenhum das sociedades no nível da União, acabou impondo aos países que se encalacraram políticas de contração, que é o que a gente vê hoje. Enfim, você citou o desemprego dos jovens, mas o desemprego é generalizado. Os jovens talvez seja só a expressão mais grave dessa situação. Países como Grécia, Espanha, com taxas de desemprego gerais beirando 30%, é uma situação, digamos, insustentável politicamente no plano nacional. Agora, o plano da União Europeia continua impondo, né, por conta desses déficits, desse déficit democrático, essa situação. No caso dos BRICS, eu acho que, de novo, fazendo a leitura, não crescer é um problema, né? Periodicamente, o que faz o Congresso do Partido Comunista Chinês? A política da bicicleta, né? Se não crescermos tanto por cento, vamos ter uma crise, né? Então, começa definindo a política, e eu acho que, no caso dos outros países, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, a Índia não faz isso explicitamente, mas todas as tensões sociais e regionais explodem caso você não tenha, digamos, uma política de crescimento. Então, isso aparece menos no caso de Brasil e África do Sul, né? Mas, de fato, também é essa situação, né? A África do Sul, agora, a gente está vendo o problema da queda da renda mineral, né? E o que isso tem impactado, inclusive, a luta social no interior da África do Sul com o problema dos mineiros, né? Então, eu acho que a diferença dos BRICS, e talvez por isso eles advoguem isso até no âmbito do G20, é que não crescer é um problema, né? Então, por isso, essa preocupação com o crescimento. Agora, uma outra discussão que a gente pode fazer, indo um pouco no sentido que a Yara levantou aqui, é qual a qualidade desse crescimento, né? Quer dizer, crescer a qualquer custo, o que isso significa? Essa é uma outra discussão, mas como você já me deu o cartão amarelo aqui com o tempo, eu não vou entrar nisso. Finalmente, a última coisa que eu iria falar para concluir é essa questão Brasil-China, que eu acho que é uma questão bem complicada, né? Uma questão bem complicada. Porque, na verdade, a relação que a China quer estabelecer não é exatamente a relação que o Brasil quer estabelecer com a China, né? Então, fica, digamos, uma declaração de boa vontade dos dois lados. Agora, quando você entra concretamente no que está sendo negociado, no que está sendo comercializado, aí você tem um monte de problemas, né? Então, acho que essa é uma questão, inclusive, que a gente vai ter que aprofundar, né? Como é que você faz essa relação econômica, né, mais do que comercial ou financeira, com a China. Só que é uma situação que se complica se a tua situação de balança de pagamento se complica e você precisa desse respaldo chinês. Claro, o poder deles de barganhar cresce nessa situação. Então, mas acho que a gente não vai poder se furtar a fazer esse debate, inclusive se a gente tem uma perspectiva de crescimento, ou enfim, alguma pretensão de crescimento do ponto de vista industrial, como o embaixador Samuel falou pela manhã, esse é um elemento chave do desenvolvimento, né, o crescimento industrial. Então, enfim,
para ser curto, o que eu posso falar é isso, mas esse é um tema de um debate inteiro que a gente poderia fazer. Imagino que todo mundo esteja pensando um pouco disso. Já vi várias preocupações, tanto do movimento sindical quanto do mundo empresarial, né? Quem trata de comércio, todo mundo tem preocupação com esse tema. Acho que falta sentar junto em algum momento e fazer o debate e ver o que a gente, como sociedade, quer. Os chineses têm sempre muito claro, até porque eles têm planejamento e tal, uma coisa que a gente não tem, né? Então, eles, quando entram nessa conversa, eles sabem mais claramente do que eles querem do que a gente. Ok? Obrigado. Queria agradecer mais uma vez aqui ao Adhemar, ao Mellin, agradecer a todo mundo que ficou até o final do debate.